Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre automação de armazéns. Então, é um assunto bastante complexo, é um assunto até um pouco polêmico, né? Por causa da questão dos empregos, mas é bem interessante falar sobre a evolução tecnológica e para onde ela está levando a questão de automação dos armazéns. Bom, então vamos começar explicando o que é essa automação nos armazéns. A gente tem vários tipos de automação possíveis. Então, o primeiro tipo de automação é a automação da informação, ou seja, o movimentador de material, né, o almoxarife, ele usa equipamentos de informática portáteis, como coletor de dados, smartphone. Hoje tem uma série de opções para localizar mais facilmente a mercadoria dentro do armazém. Então, ele vai receber as instruções do picking, não mais via uma lista, né, em papel, mas ele vai receber essas instruções do picking via coletor de dados, smartphone. Hoje em dia a gente tem o picking by voice, né, então uma instrução em voz para o movimentador de material, informando para ele aonde ele tem que pegar a mercadoria, e aí ele vai conferir também via voz, se for no Picking by Voice, ou no coletor de dados, né, lendo o código de barras da mercadoria, para comprovar que ele pegou a mercadoria na locação correta. Tem várias maneiras também de colocar na programação, né, no método de picking, verificações, né, maneiras de verificar que o movimentador está fazendo a coleta na alocação correta, ou está colocando a mercadoria, repondo a mercadoria na alocação correta, que é aquela alocação que foi escolhida pelo sistema, pelo WMS. Então, esse tipo de automação da informação, com o uso de WMS, de coletores de dados, de smartphones, essa eu acho que é um tipo de automação que está muito próxima da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então, a maior parte hoje dos armazéns de grande porte já tem esse tipo de automação. Se você ainda não usa nenhum sistema desses, está na hora de começar a considerar esses sistemas. Então, o custo deles caiu muito com o tempo, principalmente os sistemas hoje que são aplicativos para smartphone. Então, você tem um custo de aquisição extremamente baixo, tanto do hardware quanto do software. O custo de manutenção também é baixo e os ganhos de produtividade são bastante importantes com o uso desses sistemas. Então, é algo que todo mundo deveria considerar, se já não tem, considerar a aplicação de alguma dessas tecnologias. Aí vocês vão ver no dia a dia que para alguns produtos, para alguns armazéns, a tecnologia do coletor com código de barras é uma tecnologia que funciona melhor. Para outros, o picking by voice é uma tecnologia que funciona melhor. Enfim, não tem resposta certa ou resposta errada. É muito importante fazer um teste, né? Ver armazéns que usam tecnologias semelhantes antes de você escolher qual que é a tecnologia que você vai adotar no seu armazém. O outro tipo de automação é a automação dos veículos industriais. Então, as empilhadeiras e principalmente as selecionadoras, né, as trilaterais. Hoje em dia, a gente tem equipamentos extremamente modernos. Existem equipamentos no mercado hoje que você pode programar esses equipamentos e eles vão estocar ou coletar material, retirar material do porta-pallet automaticamente, sem um operador humano estar usando o equipamento. Então, a gente tem equipamentos dual, né? Ele pode trabalhar com o operador ou ele pode trabalhar sem o operador. Você precisa ter o armazém preparado para o uso desses equipamentos. Então, normalmente, eles se guiam por sensores instalados no piso do armazém. Então, você precisa de uma certa infraestrutura para fazer com que esses equipamentos automatizados funcionem dentro do seu armazém.
além do que o equipamento em si é muito mais caro. Lógico, o preço vem baixando com o tempo, com os anos, mas ainda é muito mais caro do que uma empilhadeira manual tradicional. Mas ainda assim é uma alternativa interessante, né, de automação, principalmente para armazéns onde você tem alto giro, um grande volume de movimentação que seja muito repetitiva. Então você pode usar esses equipamentos sem operador e, obviamente, o equipamento vai ter uma produtividade bastante alta. Então, esse seria uma automação intermediária, tá? É uma automação já da operação em si, né? Você precisa da etapa anterior de ter o WMS, ter código de barra, ou RFID, então você já precisa ter a automação anterior e você está automatizando uma outra etapa da operação do armazém. Mais produtividade e custo também mais elevado. Então, esse tipo de automação eu já não indico para pequenas empresas ou para um armazém com baixa movimentação. Eu já indico para empresas que têm uma movimentação de estoque bastante elevada, que justifique o investimento nesses equipamentos que são um pouco mais caros. E, finalmente, o terceiro tipo de automação para armazéns, a instalação de transelevador. Aí você precisa de uma estrutura inteira nova. O armazém em si, ele normalmente é projetado especificamente para trabalhar com transelevador. O transelevador é basicamente um robô que vai buscar a mercadoria na locação, vai estocar e depois buscar a mercadoria na locação indicada pelo WMS, e dá para trabalhar daí com armazém 24 horas por dia, com transelevador, luz desligada, você não precisa de funcionário dentro do armazém, você só precisa de funcionário no TI e administração. Então, a vantagem desse tipo de automação, como eu falei, é uma redução importante do custo de mão de obra. Então, você não vai precisar ter movimentador de material, empilhadeirista, talvez um número muito pequeno de pessoas para descarregar caminhão e carregar caminhão depois na saída de material. Mas dentro do armazém não precisa de funcionários. Então, a redução em termos de mão de obra ela é bastante significativa, só que o custo para a construção do equipamento, né, do porta-pallet, da instalação do transelevador é bastante elevado. Então, a gente já tem uma série de armazéns assim aqui no Brasil. Então, se vocês pesquisarem transelevador no YouTube, vocês vão ver alguns vídeos de empresas aqui no Brasil já operando com esse tipo de equipamento. Então, não é nenhuma novidade, não é nada de ficção científica, né? É automação que está ao nosso alcance, está disponível, porém, ela tem um elevado custo, né, como eu falei, de implementação, né? Então, o custo inicial é bastante grande, ela exige um investimento bastante alto. Eu recomendo esse tipo de investimento somente para armazéns que têm uma movimentação brutal, muito grande, e ele tem uma pequena deficiência. Então, normalmente, quanto mais você automatiza uma operação, você perde um pouco de flexibilidade nela. Então, o armazém equipado com transelevador, ele é muito pouco flexível. Então, ele é mais indicado para empresas que têm um número de produtos, né, uma variedade de produtos pequena, que tem variedade de embalagens pequena, embalagens aproximadamente do mesmo formato, que sejam empilháveis. Senão, você pode ter problemas na operação ou não atingir os seus objetivos com a automação.
Então, a automação é muito bom, ela reduz muitos custos da operação, mas a gente tem que olhar para esse aspecto da flexibilidade. Se você tem um armazém que lida com uma variedade muito grande de produtos, e principalmente produtos que o empilhamento é um pouco complicado, né? Dá uma olhada aqui para o fundo, né? Então, você tem sacaria, esse tipo de produto, ele é mais complicado para você trabalhar com um armazém muito automatizado. Quando você tem embalagens padronizadas, KLT, por exemplo, sempre com o mesmo formato, então aí a automação costuma funcionar muito bem. Então, só tem que avaliar, né, tem que tomar esse cuidado e lembrar também, né, quando você investe num armazém muito automatizado, né, um transelevador, por exemplo, você também tem menos flexibilidade no sentido de aumentar ou reduzir o tamanho do armazém. Se você tem um armazém onde tudo é manual, então você quer reduzir o tamanho do armazém, você aluga um prédio menor, contrata menos gente, né? Você tem muita flexibilidade para alterar o tamanho do seu armazém de acordo com as condições e com as demandas do mercado. Quando você investe muito pesado em automação, você ganha muita eficiência, tem uma redução de custo importante, significativa na operação, mas a sua operação precisa ser muito estável. Então, de novo, você tem perda de flexibilidade também nesse sentido, né? Você não consegue alterar a capacidade do seu armazém com muita facilidade. Bom, era essa a dica de hoje. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.